Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Pega o link lá. Foi realmente uma grande bênção. Aquele dia nós tivemos algumas almas que se reconciliaram com o Senhor, outras que se entregaram a Jesus. E o resultado de um trabalho árduo, de uma dedicação, a maior recompensa é ver vidas transformadas. A maior recompensa que a gente pode ter é ver vidas transformadas. Pessoas que chegaram de uma forma e você começa a caminhar junto e de repente essa pessoa está vivendo uma vida nova, Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. E nesse mês nós estamos falando sobre a Páscoa. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus e nós entendemos tudo aquilo que ele deixou para nós como herança. E quando nós lemos Êxodo capítulo 12, nós vemos a passagem, nós vemos ali a orientação do Senhor, a Páscoa. Celebrem a Pessah, que é a Páscoa, que é a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade. Comemore, façam uma festa. E aí nós vemos o sangue passado nos umbrais, foi o que livrou o povo hebreu da morte dos primogênitos. O sangue de Jesus derramado nos umbrais do nosso coração, sobre a nossa vida, é o que nos livra da morte eterna e nos dá acesso à vida eterna com Cristo. É o sangue de Jesus que nos dá a salvação. É o sangue de Jesus. Então, quando Paulo fala que as coisas do Velho Testamento são as sombras espirituais daquilo que nós haveríamos de ver e viver, ele está... a gente, quando pega essa passagem de Páscoa, a gente vê todos os símbolos que ela tem e o que representa para nós hoje. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela está centrada em Cristo. Tudo aponta para Cristo. A palavra de Deus fala que o fim da lei é Cristo. E alguém pode falar que quando Cristo veio, a lei acabou. Foi o fim da lei. Não. A palavra, o fim da lei é Cristo, é que a finalidade da lei é Cristo. Cristo não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir a lei. E hoje, a gente fala, isso aí era na época da lei, hoje é a época da graça. Pois é, a época da graça é uma época que exige mais de mim, de você, do que a época da lei. Porque a lei estava a lei estava fora. A lei era algo que você tinha que cumprir. E ninguém conseguiu cumprir. Jesus veio para ser aquele que cumpriria 100% da lei. Mas quando a graça vem sobre a nossa vida, agora as pessoas não precisam ver mais nós cumprindo a lei. Mas nós, internamente, precisamos viver a graça de Deus. Quando a lei fala que você não pode adulterar, falando que o ato de se deitar com outra pessoa seria um adultério, a graça fala que quando você pensa em outra pessoa, você já está adulterando. Então é dentro. E a transformação do Senhor, ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é sempre aquela ilustração que nós usamos de Pedro, quando Jesus anda sobre as águas, e Pedro sai e fala, mestre, é o Senhor, sou eu, pode vir. E Pedro começa a andar sobre as águas, e ele começa a afundar. Mas ele teve uma experiência sobrenatural, ele andou sobre as águas. Jesus tira ele e eles voltam andando sobre as águas. Primeiro, Pedro poderia ter voltado nadando, porque a palavra relata que ele nadou em uma ocasião na direção de Cristo. Então ele sabia nadar. Por que ele voltou andando? Primeiro, ele não queria perder o momento sobrenatural que ele estava vivendo. Jesus estava já gerando algo dentro de Pedro, ativando a fé de Pedro. E depois, e somente depois que eles sobem no barco, que Jesus acalma a tempestade. E por que ele não acalma a tempestade antes? Pedro estava afundando, acalma antes a tempestade, aí resolve o problema, porque primeiro ele vai resolver o que precisa ser resolvido dentro, para depois ele acalmar a tempestade. Às vezes nós queremos mudar as situações que nos rondam, queremos mudar as pessoas, queremos mudar o marido, queremos mudar a esposa, queremos mudar o pastor, queremos mudar a pastora, queremos mudar o professor, a professora, o tio, a tia, o vô, a avó. E dentro?
nós precisamos olhar para dentro, para que depois as situações de fora sejam resolvidas. E é o Senhor que pode operar, porque é Ele quem opera o querer, tanto o querer quanto o realizar. Então, nós precisamos entender que nós vivemos sim o tempo da graça, mas a graça nos traz uma responsabilidade ainda maior. Porque para sermos de verdade, nós precisamos entender que nós precisamos viver. A maior prova de obediência ao Senhor é quando nós estamos sós. Quando estamos a sós com Deus, ou quando ninguém está nos vendo, como nós somos. Porque é muito fácil pintar a cara de crente e vir de domingo de manhã erguer a mão e dar glória a Deus. O difícil é eu sair e continuar vivendo essa vida. O difícil é eu sair e eu ser de verdade. É muito fácil, né? Como a gente sempre fala, eu falar em línguas no domingo e ter a língua maior que a boca na segunda. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que transforma. Então eu venho, eu sou transformado por Cristo e eu transbordo isso na vida de outras pessoas lá fora. Queridos, a igreja não muda ninguém. Não adianta você achar que eu vou na igreja domingo, porque tudo bem, o Senhor vai trabalhar na sua vida através da anunciação da palavra de Deus, da pregação da palavra. Grandes coisas têm acontecido. Amém? Mas e quando nós saímos? Os maiores momentos que o Senhor se revela a nós é no nosso secreto. É no nosso secreto. É nos momentos que nós temos diariamente com o Senhor, no nosso quarto de guerra, no nosso momento íntimo com Deus. É ali que Ele se revela a nós. É ali que as chaves começam a ser destravadas, as chaves começam a ser viradas, a gente começa a ter mudança de visão, mudança de mente. Por quê? Porque Paulo já falava aos romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E assim vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos pregar agora? Êxodo capítulo 12, versículo 15 nos diz assim. Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. E a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é poderosa para restaurar, a Tua palavra é poderosa para transformar, a Tua palavra é poderosa para curar, a Tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer o que for necessário para que nós vivamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra lida é a boca do Senhor falando aos nossos corações. Por isso, eu peço que o Senhor use a minha vida mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos para falar aos corações de todos quantos aqui estão e todos que estão nos assistindo ao vivo, ou então todos que estão nos assistindo depois desse culto. Em nome de Jesus, Pai, que não seja eu, que seja o Teu Espírito Santo. Eu quero me esvaziar de todo ego, quero me esvaziar de tudo que é meu, e quero pedir ao Senhor que me encha da Tua presença, do Teu poder, Pai. Porque eu não sou nada sem a Tua presença e sem o Teu poder, Pai. Assim como nós temos orado, que todos aqui possam se esquecer do pregador, se esquecerem do pregador, mas que possam se lembrar da palavra, Pai. Porque é a palavra que transforma. Que possamos nos lembrar, Pai, do que foi pregado e falado, Senhor, como algo vivo em nós, e não como apenas uma informação. Em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito maligno, que caia por terra toda intenção maligna de querer interferir o bom andamento desse culto e o fluir do Espírito Santo de Deus no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração. Eu repreendo desde já, em nome de Jesus, todo mal, todo plano maligno seja frustrado, porque a palavra do Senhor vai atingir e vai chegar nos corações. Em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nós dependemos da Tua palavra. Nós dependemos do Senhor para continuar, Pai, a caminhar. Quantas são as nossas dores e lutas, Pai? Mas nós sabemos que em Ti, e somente em Ti, nós somos mais do que vencedores. Amém. Não nos deixe acomodados, Pai. Não permita que fiquemos, Senhor, no aconchego da nossa cama, ao invés de buscarmos ao Senhor.
Porque o Senhor nos garante que todo aquele que buscar ao Senhor de todo o coração vai te encontrar. Amém. E nós queremos te encontrar, Pai, todos os dias da nossa vida. Nós dependemos das tuas direções, Pai. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5. Coríntios 5, nós vamos ler a partir do versículo 6. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós já falamos um pouco sobre a Páscoa, sobre o sangue de Jesus, sobre o sangue nos umbrais, o sangue de Jesus. Nós tivemos uma encenação muito bonita de Páscoa. Na semana passada nós falamos sobre a preparação. Devemos estar preparados. A orientação do Senhor era: vocês vão passar, o sacerdote vai passar o sangue nos umbrais, vocês vão comer pães sem fermento, vocês vão comer preparados, cintos apertados, sandálias nos pés e cajado na mão. E nós demos significado a tudo isso. Mas hoje, o Senhor traz um detalhe extremamente importante para entendermos a Páscoa do Senhor. Porque Páscoa não é só um dia de comemoração. Aliás, a Páscoa é uma festa estipulada pelo Senhor, pelo próprio Deus. Na palavra você não vai encontrar Natal, mas você encontra a Páscoa. E a Páscoa foi uma festa estabelecida pelo Senhor. E nós comemoramos a Páscoa, porque o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro perfeito. Assim como a orientação do Senhor era para que um Cordeiro perfeito fosse morto, e o sangue desse Cordeiro perfeito passado nos umbrais da porta, Jesus é o Cordeiro perfeito. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito foi crucificado, derramou sangue, e por causa desse sangue, nós somos salvos e temos acesso novamente ao Pai. Mas a importância de nós entendermos o significado e o que se segue na comemoração da Páscoa. Nós temos declarado que tem um portal aberto e nós temos visto grandes coisas acontecendo nesses dias. Não dá para a gente conversar com todo mundo, não dá para você conversar com todo mundo, mas as pessoas vêm conversar conosco e os testemunhos estão chegando. As pessoas estão trazendo novidades. Por quê? Porque nós estamos declarando que nós nos apropriamos do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E quando Jesus verteu o sangue na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz é nosso direito, é nossa herança. Nós podemos então agora nos apropriarmos de tudo isso e vivermos novidade de vida. Mas há uma orientação do Senhor que nós acabamos de ler lá em Êxodo 12:15, que nesse processo de libertação, porque a Páscoa é a passagem da escravidão do povo hebreu para a libertação rumo à terra prometida. O que aconteceu depois a gente conversa outro dia. Eles ficaram 40 anos no deserto, murmurando. Tudo bem. Mas nós estamos falando dessa passagem. E dentro dessas orientações o Senhor fala o quê? Que nós lemos? Vocês vão comer pães. Mas os pães precisam ser sem fermento. O chamado pão asmo. Asmo ou ázimo
no hebraico, matzah. E nós, então, vemos algo importante. Os pães sem fermento, eles tinham que ser comidos porque não tinha tempo para eles assarem pães. Eles precisavam assar algo rápido. Os pães precisariam ser assados rápido. Por quê? Porque eles teriam que comer e sair. Eles já estavam comendo, prontos, preparados para sair. Então os pães tinham que ser rápidos. A preparação rápida. E nós aprendemos então algumas coisas com isso. O costume do judeu é, assim como foi a orientação do Senhor, limpar toda a casa. Eles limpam toda a casa, tira todo o fermento da casa e todo resquício de fermento que tenha dentro da casa. Tudo. Eles fazem uma faxina como nunca na época de Páscoa. Por quê? Porque não pode ter fermento dentro de casa. Nem um resquício de fermento. E o fermento? O fermento é o pecado. O fermento é o pecado. Então a primeira instrução e o primeiro ensinamento que nós recebemos do Senhor é que nós precisamos tirar todo o fermento da nossa casa. Tirar todo o fermento da nossa casa. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, nós precisamos tirar todo o fermento da nossa casa. Porque o fermento vai levedar a massa. Vai encher a massa de algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Mas uma das coisas é o que Paulo fala, o orgulho, o ego inflado. Queridos, nós precisamos limpar a nossa casa, tirar todo o fermento da nossa casa. Nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta, sede santos como eu sou santo. Mas como eu vou ser santo se eu sou pecador? Como eu serei santo se eu vivo em meio ao pecado? Quando nós entendemos a santidade do Senhor, nós desenvolvemos o temor. E a palavra de Deus nos fala, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E esse temor vai nos levar a buscar a santidade do Senhor a cada dia mais. E o pecado se torna um acidente. E teve até um dia que o Senhor nos levou a falar que não tem tempo mais, nem para um acidente. Não há mais tempo, queridos. Jesus está às portas. Se nós não nos posicionarmos hoje, nós vamos ficar. Não tem mais tempo. Por isso, precisamos buscar a santidade do Senhor. Santidade e o processo de santificação não é eu ser perfeito. Porque nós não somos perfeitos enquanto estivermos nesse corpo corruptível. A palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o processo de santificação é eu saber que todas as vezes que o acidente acontecer na minha vida, eu tenho um lugar para eu mergulhar e me lavar da santidade dele. Porque o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. E geralmente acidentes, quando acontece algum acidente, vem um arrependimento na hora. Eu sempre dou o exemplo de quando eu bati meu carro. Eu bati meu carro e na hora eu falei, eu não acredito que aconteceu isso. Uma vontade de voltar o filme, sabe? Vamos voltar 2 segundos atrás, para eu não fazer isso novamente. Acho que tem até um filme que acontece isso. E esse arrependimento, essa dor, essa inconformidade nos bate de não ter, poxa vida, não precisava ter acontecido isso. E o pecado precisa ser tratado dessa forma. Um acidente que vai acontecer, talvez por um descuido, talvez por um relaxamento. Eu estava conversando com o Jean e ele fala que o legal o ponto de atenção da tropa de choque, né, do choque, que ele trabalhou no choque lá em São Paulo, não é quando eles estão avançando, todos, né, em fila lá, com aqueles escudos, estão avançando para conter o povo, para conter alguma confusão.
O grande problema é quando eles estão voltando. Por quê? Porque é um momento que eles relaxam e aí pode vir uma pedra, pode vir um ataque de algum outro lugar. Então talvez um momento de relaxamento, um momento que nós baixamos a guarda, que achamos que está tudo sob controle, talvez esse momento seja um momento que aconteça o acidente. Mas tudo bem, o acidente aconteceu, arrependa-se. Porque o arrependimento vai nos levar a ter coração contrito e quebrantado, e a palavra de Deus fala que é o coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Ele não despreza. Então, se tem um arrependimento sincero, nós vamos nos arrepender realmente, sinceramente, sem remorso, mas com arrependimento, com dor. O arrependimento gera frutos. E o fruto principal do arrependimento é o quê? Eu não faço mais aquilo que antes eu fazia. Eu me arrependi de verdade. Então, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Por quê? Porque somos filhos amados e perdoados por Deus. Nada do que nós fizermos a mais vai mudar a essência do Senhor. E nada do que nós fizermos a menos, ou qualquer pecado que cometermos, vai mudar o amor do Senhor por nós. Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama cada um de nós de maneira igual. De maneira igual. Agora nós precisamos nos achegar a Ele. E quanto mais perto dele nós estamos, menos vulneráveis estaremos. Mais fortalecidos no Espírito nós estaremos. E mais nós vamos avançar para as nossas vitórias diárias. Limpe o fermento da sua casa. Limpe o fermento do teu coração. Limpe o fermento da tua vida. Não permita que o pecado faça morada em você. Mas se o fermento faz tempo que está aí, pode ser que esteja meio grudado. E aí você vai pegar uma bucha do Espírito, e você vai esfregar até essa sujeira sair. Através do arrependimento, da confissão, através da entrega. Quando nós pegamos água e farinha e misturamos, nós fazemos o pão. Certo? Segundo alguns especialistas, esse pão, até os seus primeiros 18 minutos, ele não é fermentado. Então, até esse tempo, a gente leva para o forno. E aí sai o quê? O pão sem fermento. Sai o pão sem fermento. Então, a fermentação ela é a mistura do amido e da água, que forma o gás carbônico. E esse gás ele vai formar bolhas de ar que fazem a massa crescer. Então não pode ultrapassar 18 minutos. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Eu já vou voltar no pão, tá bom? Vou passar a receita para você. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. E nós somos chamados para uma posição de governo nessa terra. Adão, ele caiu. E quando nós falamos da queda de Adão, até brinquei semana passada, durante a semana, não sei. Quando a gente fala da queda de Adão, Adão caiu da onde? Ele estava em cima da escada, que ele caiu. Aonde Adão estava, que ele caiu? Adão caiu da posição de governo que o Senhor tinha entregue nas suas mãos. E a nossa maior posição de governo é o governo sobre nós mesmos. Não pense em governar o outro, pense primeiro em governar você. Não pense em governar as coisas, pense primeiro em governar você. Posição de governo é para nós nos governarmos primeiro. E como nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, no nosso espírito tem o DNA do Senhor. Mas nós também somos feitos por Ele, corpo e alma. O corpo, que é essa carcaça que tem todas as movimentações químicas e fisiológicas, e a alma, que é onde está o nosso intelecto, as nossas vontades e as nossas emoções. Por isso, nós temos inclinações, dentre essas que eu falei, e muitas outras. Boas inclinações que são usadas e devem ser usadas em momentos específicos para glorificar o nome do Senhor.
Mas se não dominamos essas inclinações, nós vamos ser pessoas que vamos fazer as coisas da forma que nós achamos que tem que ser feito. Então, a primeira coisa ou a segunda coisa, já perdi a conta, do que eu aprendo com o pão ázimo, que, diga-se de passagem, durava 7 dias, essa comemoração dos pães ázimos, como foi lido aqui, é que nós fomos feitos para lutar contra a nossa natureza. O pão, como eu falei, naturalmente ele se fermenta. Naturalmente ele se fermenta. Mas quando o Senhor dá a ordem, o pão tem que ser sem fermento, ele está nos dando um recado. Você tem que lutar contra a fermentação, que é natural, as nossas inclinações naturais. Você precisa dominar, tirar o fermento do pão. Você precisa dominar essas suas inclinações. Nós temos a capacidade de dominar essas inclinações, de tirar o fermento do pão antes que dê os 18 minutos, porque aí vai começar a criar toda a fermentação. Então o Senhor nos chama para lutarmos contra a natureza pecaminosa, as inclinações da carne. Efésios capítulo 2, versículo 3, nos fala sobre isso. Quero ler rapidamente com você. Efésios, capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Mas quando o Senhor dá a ordem ao povo, tire o fermento do pão, o Senhor está nos falando nessa manhã, tire o fermento da sua vida, do teu coração, e não permita que esse fermento leve você às inclinações, ou a cometer os atos pecaminosos. Nós precisamos dominar tudo aquilo que quer nos dominar. Porque tudo que nós não dominamos, nos governa, nos domina. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu a capacidade de dominar as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa carne, dominar sobre o pecado e buscar essa santidade que o Senhor deseja. Sede santos como eu sou santo. A natureza do pão é se fermentar. A natureza do homem é o pecado. Tire o fermento do pão. Tire o fermento do pão e vive uma vida de santidade ao Senhor. Sabe o que Tiago fala? Que pecado não é só aquilo que eu cometo e que desagrada a Deus, mas é aquilo que eu sei que é certo e não faço. Tiago fala isso. A omissão também é pecado. E todas as vezes que eu vejo meu irmão sofrendo e não faço nada, e não no mínimo oro por ele, eu estou pecando. Nós não podemos nos esquecer que nós somos feitos para o serviço. E o nosso primeiro serviço está na oração pelos nossos irmãos. Nós temos que parar de ser o crente 6 horas. Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim, por favor. E temos que ser aqueles que se posicionam em oração, em intercessão, clamando por uma igreja saudável, clamando por um povo saudável. Por quê? Porque nós temos que ser transformados para transformar. Tem pessoas que falam, pastor, nós não vamos fazer evangelismo. Eu falei, evangelize a sua alma primeiro. Permita que o Senhor transforme a sua vida para depois você transformar outras vidas. Permita que o Senhor transforme o seu coração para você transbordar isso na vida de outras pessoas. Permita que o Senhor te cure para você poder impor as suas mãos e declarar cura. Permita que o Senhor faça na tua vida para que você tenha autoridade para derramar sobre a vida do outro. Primeiro em nós e depois através de nós.
Primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro em nós e depois através de nós. Mas o fermento não pode fazer parte disso. Porque o fermento vai levedar toda a massa. Vai inflar toda a massa. Vai engordar toda a massa. Nós vamos ter dificuldades. Tira o fermento da tua vida. Tira o fermento do teu coração. Hoje eu estou com um caderninho rosa da Sara. Já causou intriga para mim. Você pegou meu caderninho, papai. Peguei sem você ver, mas agora eu estou vendo. O Senhor nos chama para uma vida de equilíbrio. E olha que interessante. O Senhor nos chama para uma vida de equilíbrio. Olha que interessante. Equilíbrio físico e equilíbrio espiritual. Por quê? Porque o Senhor já nos deu. Já deu para mim e para você o espírito de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala o quê? O Senhor não vos deu espírito de covardia, mas Ele vos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, eu não preciso buscar um espírito de equilíbrio, um espírito de poder, um espírito de amor. Já nos é dado, já nos foi dado. Eu preciso desenvolver, eu preciso realmente fazer com que esse espírito seja fortalecido. O espírito de equilíbrio. Equilíbrio espiritual. Mas também o Senhor nos fala de equilíbrio físico. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, eu anotei o versículo aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é o órgão do corpo que nos dá equilíbrio? É os pés. É o ouvido. Então, queridos, o nosso equilíbrio físico, ele está no nosso labirinto. E esse equilíbrio, a palavra de Deus fala que vem a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós permitirmos que a palavra penetre nos nossos ouvidos e permita que ela desça no nosso coração, mais equilibrados nós seremos. Amém. Um equilíbrio físico que culmina no espiritual. O nosso Deus é maravilhoso. Maravilhoso. É o labirinto e a cóclea, tá bom? Eu não sabia, também não sei. Em Gênesis capítulo 4, se você não quiser abrir, não precisa, mas ouça. Gênesis 4, 7 nos diz assim: se bem procederes, não é certo que serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus estava dialogando com Caim, o primeiro assassino. E ele não aceita a oferta de Caim. Então, nós vemos aqui ele dando essa orientação sobre o pecado que jaz à porta. Você deve dominar. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, a palavra nos fala o seguinte: e o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, juventude, infância, as nossas inclinações. O Senhor nos chama a atenção nessa manhã. Não somos seres perfeitos, não somos super-heróis. Quando começou celebrando, para quem não sabe, Celebrando a Recuperação é um programa de recuperação. Recuperar do quê? Daquilo que você tem dificuldade. Recuperar da gente mesmo. Dominar sobre as nossas naturezas, a nossa natureza, as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos limites. E eu falei para os pastores, né? Vamos trazer
Celebrando? Vamos. Então tá bom. Aí vamos fazer a lista? Vamos. O meu nome é o primeiro. Por favor, põe o meu nome aí. Porque eu preciso demais de transformação. Eu preciso demais de mudança. Eu preciso demais de melhorar. Todas as nossas imperfeições precisam ser reconhecidas. Nós temos uma aula lá, vou dar um spoiler, né? Não é spoiler mais, para quem participa. Para quem não participa, é um spoiler. Temos uma aula que chama negação. É quando nós negamos que precisamos de transformação em alguma área. Nós não podemos negar que precisamos de ajuda. Nós não podemos negar que precisamos ser melhorados. Nós não podemos negar que precisamos avançar. E a minha oração é: Senhor, eu quero me converter todos os dias ao Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quando eu penso naquilo que o Senhor fez na minha vida, eu começo a imaginar onde será que eu estaria? Aonde será que eu estaria? E eu não consigo encontrar a resposta. E eu desisto de encontrar essa resposta porque não tem lugar melhor do que estar na presença de Deus. Não existe outro lugar melhor do que a presença de Deus. E diga-se de passagem, eu falo, afirmo e repito, sempre vou falar isso: a presença de Deus não é só quando você está aqui. Aqui é o momento que você vem expressar a sua adoração de tudo aquilo que o Senhor já te entregou durante a semana, de tudo que você teve de experiência com o Senhor durante a semana. E você vem aqui de domingo de manhã e você fala: obrigado, Pai, eu te adoro, Pai, porque o Senhor me deu experiências ímpares durante a semana e eu tenho vivido coisas grandes com o Senhor. Não saia da presença de Deus, querido. Não saia da presença de Deus. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo é tenebroso, e o diabo não vai aparecer com um chifre vermelho e rabo e tridente na mão. O diabo, ele é sutil, ele é sagaz. Atenção, atenção, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está brincando. Mas muitas vezes nós estamos brincando de servir a Deus. Muitas vezes nós temos brincado de servir a Deus. Durante muito tempo da minha vida, eu vivo dentro de uma igreja e não tive a minha vida transformada. E por isso, eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Tinha vergonha de falar que eu estava indo na igreja. Os meus amigos, como que eles iam pensar, o que eles iam pensar de mim? Aliás, a primeira vez que eu entrei numa igreja cristã evangélica, se você gosta de falar assim, eu não gosto, mas você gosta. Primeira vez que eu entrei numa igreja foi com o Rafa. E a gente deu risada o culto inteiro. No painel, e tinha um jacaré, tinha um lago pintado no painel, a gente ficava: será que tem jacaré nesse lago? Não sei o quê. 2 moleques. Mas, queridos, passei um tempo da minha vida que eu não vou dizer que foi perdido, porque eu aprendi muitas coisas, mas eu não me posicionava, e o fermento estava lá, levedando a massa. Não deixava, não permitia que o Senhor operasse uma transformação na minha vida. Hoje, depois de quase 30 anos de caminhada com Cristo, eu dou graças a Deus porque Ele me encontrou. Eu dou graças a Deus porque eu tive mais uma oportunidade de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém. E eu dou graças a Deus porque todas as manhãs eu tenho essa oportunidade de falar: Senhor, eu entrego mais um dia a minha vida ao Senhor. Porque as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós. Queridos, eu tenho muitas falhas. Nem queira saber. Mas perfeito em nós é o Senhor. Amém. E cabe a nós buscarmos a santificação, a santidade, nos desviarmos do mal, nos desviarmos do pecado, fugirmos muitas vezes. Não brinque com o pecado, não brinque com o mal. José, quando a mulher de Potifar deu em cima de José, o que ele fez? Saiu correndo, que deixou até o chinelo.
É assim que nós temos que nos comportar. Ele nos deu espírito de equilíbrio. Viva esse equilíbrio. Uma outra observação que o pão sem fermento nos traz é que nós precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes porque Lúcifer foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Ele queria ser igual a Deus. Ele estava se achando. Deus deu tudo para ele. O cobriu com pedras preciosas. Era o mais belo entre os anjos. Um anjo de luz. Mas por causa do seu orgulho, ele foi expulso dos céus. E já, se a gente ler lá em Ezequiel, capítulo 28, a gente vai ver que ele levou, ele foi, mas não foi sozinho, já levou 1/3 dos anjos. Mas o Senhor Jesus nos orienta: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é ser humilde? Ser humilde é exatamente reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Ser humilde é reconhecer que nós não vamos dar um passo correto, certo, na direção certa, se não for a direção de alguém que é muito maior do que nós. O Criador de todas as coisas, aquele que é detentor de todo poder, aquele que sabe e conhece o seu amanhã. A sua segunda-feira ainda não existe, querido. Se não for a provisão dele, que a gente possa descer desse degrau que achamos que sabemos todas as coisas. Quantas vezes as humilhações fizeram parte da minha vida? Não por eu ser humilhado, mas por eu querer humilhar as pessoas. Eu me arrependo disso. Quantas palavras de ofensa, quantos corações feridos, quantas vidas, por causa de palavras onde a humildade não existia, até que o Senhor me quebrou no meio. E vocês sabem da história. 7 meses desempregado, sem dinheiro, sem nada. O Senhor me falou: eu estou trabalhando o seu orgulho. Eu falei: mas eu não sou orgulhoso, eu sou legal. Eu sou até engraçado às vezes. E eu li, Humildade, a beleza da santidade, que inclusive nós temos alguns exemplares aí. Corre para comprar, que senão você vai ficar sem. Eu li esse livro rapidinho, numa tarde. Quando eu levantei, travado, eu fiquei sentado numa escada lendo, e eu levantei travado. Eu tinha a convicção de que o Senhor tinha me tratado, tinha me curado. No dia seguinte, a porta do trabalho se abriu. A nossa vida, meus queridos, ela é feita de portas. E o Senhor entrega-nos as chaves. Nós é que decidimos para que lado nós vamos virar essa chave. O povo de Israel, quando ele chegou no deserto, virou a chave para o outro lado da murmuração. Então que a gente aprenda a virar a chave para o lado da gratidão. Porque Jesus, antes de operar milagres, ele agradecia ao Pai. Quer milagre na sua vida? Quem quer milagre? Vire a chave para o lado da gratidão. Seja grato. Tenha um coração cheio de gratidão pelas pessoas, por aquilo que fizeram para você. Às vezes nós vivemos uma vida num ambiente onde pessoas estão nos ajudando, nos encorajando todos os dias. Aí a pessoa faz uma vírgula que sai fora daquilo que você gosta. Você passa uma vida denegrindo a imagem da pessoa. Princípio de honra. Nós precisamos honrar as pessoas que nos ajudam. E não falar mal das pessoas que estão com as mãos estendidas para nos ajudar. Às vezes passamos anos e anos dentro de uma igreja, o pastor sempre encorajando. Eu estou falando porque eu já vi muito isso acontecer.
Muito. Você também já deve ter visto. O pastor encoraja, o pastor libera palavras, o pastor... Aí você sai da igreja e o pastor fala que você é rebelde. E aí você começa a falar mal do pastor para todo mundo. E você se esquece dos tempos em que o pastor foi o seu suporte, o seu apoio. Princípio da honra. Nós não podemos quebrar esse princípio. Temos que honrar as pessoas. Então vire a chave para o lado da gratidão. Seja grato. O pão normal contém ar, inflado por reações químicas da fermentação. Amido mais água que forma gás carbônico que começa a aparecer gotículas de ar, se é assim que se diz, eu não sei. E o ar vai fazer com que aquilo comece a inflar. Tire o ar. Se você tirar o fermento, você está tirando o ar. Tudo aquilo que te infla, tudo aquilo que te enche, tudo aquilo que te eleva. Tire o orgulho do seu coração. Aprenda do Senhor Jesus. É manso e humilde de coração. Amém. Graças a Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos é que nós podemos ser verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. O pão ázimo, ele não era novidade para o povo de Israel. Ele não foi novidade quando Deus falou: vocês vão fazer pão sem fermento para poder ser libertos do Egito. Não era isso que libertava, mas fez parte do processo. Não era novidade para eles. Por quê? Porque durante tantos anos, 400 de escravidão, eles faziam pão sem fermento. Porque eles não tinham tempo para cozinhar. Eles não tinham tempo para esperar o pão fermentar. Eles tinham que fazer algo rápido, porque eles eram escravos, mas eles precisavam comer. E por não terem tempo, eles aprenderam a fazer o pão sem fermento. E quando o Senhor dá ordem, eles falam: beleza, disso eu domino, vamos lá, vamos fazer pão sem fermento e vamos rapar fora. Não era novidade para eles. E o pão ázimo também é conhecido como o pão da aflição. O mesmo pão que era o pão do tempo da aflição, da escravidão, é o pão da liberdade. Jesus. Jesus se entregou por mim, por você em uma cruz que ele não merecia, para que hoje nós possamos ter liberdade. A liberdade que Cristo nos libertou. Quando Deus nos redimiu, Ele não deixou que o pão fermentasse. O pão da escravidão é o mesmo da liberdade. E a verdadeira liberdade é quando nos tornamos servos de Deus. Sabe qual que é a verdadeira liberdade? É a liberdade que nos faz servos do Senhor. Porque se somos servos do Senhor, nós conseguimos controlar todas as coisas. Não há liberdade sem servidão. Não há liberdade sem jugo. Não há liberdade fora de um serviço. Quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo que nós vamos ter um jugo. Agora, qual jugo nós vamos escolher? Ele está falando: tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, a partir do 28 fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis
descanso para as vossas almas. A verdade é que a liberdade que Cristo nos libertou nos leva para um lugar de descanso. Somos livres e por sermos livres encontramos descanso no Senhor. E durante muito tempo da minha vida eu procurei um lugar de descanso em Deus. Eu confio em Deus, mas as preocupações não saíram da minha cabeça. Eu descanso em Deus, mas era tudo da boca para fora. Quando eu encontrei um lugar de descanso em Deus, o Senhor começou a falar todos os dias de descanso comigo. Descanso, descanso. Eu falei, Senhor, mas eu já encontrei um lugar de descanso no Senhor. Porque o Senhor está falando de descanso mais uma vez comigo. É para te lembrar e para que você não saia desse lugar. Amém, Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e vocês encontrarão descanso. Uma coisa é alívio, outra coisa é descanso. Se nós corrermos por uma subida, 10 quilômetros na subida, chega lá em cima, nós vamos chegar, cheguei, beleza. Nós vamos ter alívio. O alívio. Quem corre aqui sabe, vai ter alívio. Ufa, alívio. Mas quando você vai descansar? Só depois de 3, 4 dias. Todo exercício físico vai refletir 2 dias depois no seu corpo. Você vai descansar só depois de 2 dias, 3 dias. Então, o Senhor nos chama para que Ele possa colocar em nós doses de alívio. Mas Ele pede para que a gente troque o jugo com Ele, para que a gente encontre nele o descanso. Troque o jugo com Jesus. O que é o jugo? O jugo é a canga, né? Aquilo que ia em cima que vai, né? Em cima dos bois, para os bois puxarem os carros, as carroças. Imagina 2 bois e o jugo sendo colocado. Eles vão estar sempre alinhados. O jugo de Jesus vai nos deixar alinhados. E ele fala que o jugo dele é leve. Nós vamos ter jugo sobre nós. Agora, cabe a nós escolhermos que jugo nós queremos ter. Se é o jugo da servidão ao mundo, da escravidão, a todas as nossas preocupações e problemas, ou se é o jugo do Senhor que nos traz descanso. Escolha o jugo do Senhor. Ele mesmo dá essa orientação. E nós estamos partindo para o final. O pão sem fermento também é o pão da aflição, mas é o pão da redenção. Ele é o símbolo da opressão, mas é o símbolo da alegria. O povo foi oprimido durante muito tempo, como escravo no Egito. Comiam pão sem fermento porque tinham pressa, tinham que trabalhar, eram oprimidos, eram escravos. Mas então eles são libertos e o pão que eles comiam é orientado pelo Senhor. Comam desse pão, pão sem fermento. E então eles comem o pão com sorriso nos lábios, sabendo que a liberdade tinha chegado. O pão da aflição também é o pão da alegria. E esse pão, ele é o pão do cumprimento de um propósito. Sabe a dor que você está sentindo? Sabe a dificuldade que você está passando? Sabe o assunto que você está tratando no CR? Sabe o que está te incomodando? Eu tenho uma notícia para você. A sua dor, o seu processo, tem ligação íntima com o teu propósito. Vou repetir. A tua dor e o teu processo tem ligação íntima com o teu propósito. Você vai ser curado de uma determinada dor para estar pronto, forjado pelo Senhor, capacitado por Deus para ajudar muitas pessoas. Amém. Você vai ser transformado na dor que você está sentindo hoje, para que muitas pessoas possam sentir e receber
o rio de vida que flui dentro de você. E nesse assunto você vai ser especialista. Quando o Senhor nos prova, quando o Senhor permite que a dor chegue, Ele está nos capacitando para algo maior. Ele está nos capacitando para algo melhor. Não somente para a nossa vida, mas para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Amém. A depressão que te alcançou, ela vai ser curada em nome de Jesus, porque você vai ser a atalaia do Senhor para curar outras pessoas que estão passando por depressão. Todas as dores que nós passamos são ferramentas nas mãos do Senhor. Sabe o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 5? Se alegrem nas tribulações. Se alegrem na dor. Porque a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E na esperança nós não somos confundidos, porque o amor de Deus, o nosso Pai, foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Se alegre. Nós começamos o culto falando: regozije-se, celebre, comemore. Comemore as pequenas conquistas. Sabe aquilo que você acha que é banal? É conquista. Sabe aquilo que você acha que é pouco? É conquista. Mas eu estou passando por uma dor muito profunda. Ah, quão grande é o propósito de Deus através disso. E o que eu tenho que fazer? Prevaleça sobre as tribulações, permaneça, persevere. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar as promessas. As promessas não virão porque você simplesmente acordou e teve vontade de viver as promessas, mas as promessas virão se você permanecer. As promessas se cumprirão se você permanecer. Persevere, para que depois de ter feito a vontade dele, você possa alcançar a promessa. Porque se nós não perseveramos, nós não entendemos qual é a vontade dele para a nossa vida, nós não permanecemos, nós desistimos no meio do caminho e não vamos viver as promessas. O povo saiu do Egito, tinha 11 dias para caminhar até até a terra prometida, até Canaã, mas eles ficaram 40 anos, um caminho de 11 dias. Vamos aprender com esse povo, um povo que murmurava, um povo que tinha tudo, o maná caía do céu, as roupas não gastavam, os sapatos não gastavam, eles tinham tudo. O deserto muito frio durante a noite, tinha coluna de fogo. Muito calor durante o dia, nuvem de sombra. Olha o cuidado de Deus com a nossa vida, queridos. Não se desespere, mas se alegre. Não se desespere, mas se alegre. Se eu tivesse lembrado, eu ia pedir para alguém servir pães sem fermento nessa mesa. Mas melhor do que comermos o pão de verdade sem fermento é nós comermos o pão sem fermento no Espírito. E nós nos apropriarmos de tudo isso. Maravilhas têm acontecido na vida daqueles que têm se apropriado. Amém. Mas só na vida do outro? Não, é para todos, está disponível. O que eu tenho que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém. Salmo 37, 5. Nós servimos a um Deus de verdade. Nós servimos a um Deus pessoal. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é barulho. O Espírito Santo não é vento. Ele é simbolizado. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém. E nós podemos nos relacionar com Ele, conversarmos com Ele, como nós
como se estivéssemos conversando com o nosso melhor amigo. Então não perca a oportunidade de ter amizade com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem muita amizade com alguém, você não quer desagradar essa pessoa. Quando você tem muita amizade com alguém, você quer agradar a pessoa. Então tenha muita amizade com o Espírito Santo, porque assim automaticamente você não vai querer desagradá-lo. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, pelo contrário, vivifica o Espírito que há em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele mora em nós. Receba essa palavra no teu coração. Amém. Reflita sobre tudo isso que nós falamos. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue a falar no teu coração. Permita que Ele transforme a tua mente, o teu entendimento, para que nós possamos juntos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha os teus olhos. Continuamos, Pai, a te dar graças. Continuamos a te adorar na beleza da tua santidade. Amém. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos por essa palavra que foi pregada, que falou tão profundamente ao meu coração. E o meu desejo é que também fale profundamente, eu tenha falado profundamente a todos quantos têm ouvido essa palavra. Amém. Que em nome de Jesus o Senhor penetre o mais íntimo, o mais profundo dos nossos corações e arranque de lá, Pai, tudo que precisa ser arrancado. Nós permitimos e autorizamos o Espírito do Senhor fazer a limpeza de todo o fermento. E que nós possamos dominar, Pai, as nossas inclinações. Nos ajude, Pai. Nos coloque o autogoverno, o domínio próprio, para que nós possamos agradar o teu coração. Nós queremos governar sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, as nossas vontades. Nós queremos governar sobre todas as coisas. Comentávamos essa semana, Pai, e numa brincadeira sobre se poderíamos comer algo, foi citado: o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. Essa é a tua palavra, que nos ensina que é de dentro para fora, que essa transformação nas nossas vidas todos os dias também seja feita de dentro para fora, em nome de Jesus.